en verdad me gustaría a ver si sí, si me regalas un minuto de tu día, ay de tu día, pero que no hay manera, no me hablas ni me miras, ¿qué voy a hacer? Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Bem Viver. Hoje temos como tema: as pessoas com fobia podem ter consequências nefastas. E para este tema nós temos os convidados Bonifácio Moanda, que é professor, seja bem-vindo. Obrigado. E a Ana Chiquel, que é apresentadora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bem, nós vamos começar até por definir, né, o que é a fobia. No teu entender, Ana, o que é a fobia? Bem, Cláudia, já agora muito obrigada. Fobia é um medo irracional que o ser humano tem e que no mesmo momento ele passa essa mensagem ao corpo para indicar que está em sinal de perigo. Ok. Bonifácio? Sim, pegando na deixa dela, do que da colega de painel, é precisamente isto. A fobia é, portanto, uma conturbação desproporcional relativamente à realidade. Ou seja, a pessoa idealiza coisas para além daquilo que é factual. Para assegurar esta definição, no dia a dia, nós nos deparamos com situações como defender um trabalho, né, de tese, falar publicamente, a ansiedade, o medo, não é? Portanto, aquela ansiedade, aquele medo, até aí é tudo normal, nada a ver com fobia, é normal. Todos nós, aliás, estamos aqui perante um programa. Dá sempre um friozinho na barriga. Até aí é normal, mas a fobia vai além disso, né? A fobia já é quando este medo é constante e extravasa limites, portanto é irracional e quebra limites. E no vosso ponto de vista, o porquê que isso acontece? O porquê que o ser humano desperta esse medo que vai para além da sua capacidade, não é? Ou daquilo que é, por exemplo, é normal, como tu disseste muito bem, termos medo, termos ansiedade, frio na barriga, mas o que é que nos leva a exceder tais crises comportamentais? Bem, na maioria das vezes é por histórias que nós vivemos ou que nós ouvimos. Por exemplo, existem pessoas que têm fobia a cães, têm fobia a cobras, por exemplo. Mas isso não é porque já tiveram contacto com esse animal, mas sim porque ouviram história de pessoas que se calhar foram picadas por uma cobra venenosa e pronto, daí ela acarretou isso para a sua mente e sempre que vê uma fotografia ou ouve falar, fica trêmula, fica com medo. E muitas vezes isso é mesmo só por ouvir de alguém. Outras já viveram, exato, né? Outras já viveram, exatamente. O que acontece muito. Isto, como a Chiquel, né, referiu, para além de questões ambientais, para além de todo um conjunto de situações, também pode derivar de situações hereditárias em si. A Chiquel falou da filiofobia, né, que é relativo a serpentes, cobras, por aí fora, mas temos tantas outras classes. Temos a claustrofobia, por exemplo, temos a aerofobia, temos a acrofobia. Agorafobia. Há todo um conjunto de fobias, nem classificadas, que realmente derivam das experiências que são muitas, né? Sim, são inúmeras. São inúmeras. Enfim, o ser humano, até parece que o ser humano acaba por inventar um tipo de fobia para tudo. Exatamente, mas na questão específica, a fobia social, né? Fruto das pessoas, muitas das vezes, tem aquelas pessoas que não aceitam a si próprias. Exato. Se calhar porque rejeitam em si uma característica intelectual ou física. Então tem aquelas pessoas por natureza que não conseguem interagir socialmente. Sim, essa é a fobia social. Que aconteça alguma coisa, por exemplo, possam ter uma crise, um desmaio no momento, no local, por não quererem passar por essa situação indesejável. Então limitam-se a não congregarem-se socialmente. Exatamente, como disse muito bem o meu colega aqui do painel, a fobia social é mais para aquelas pessoas que têm sérios problemas de falar em público, aquelas pessoas que têm problema em aceitar a opinião do outro, têm medo de não serem aceitos na sociedade, ela não consegue encarar uma crítica, ela não consegue ouvir ou encarar uma opinião terceira.
Então essas pessoas aceitar-se assim mesmo. exatamente, e casa muito, sim, casa muito com a baixa autoestima também. Então a fobia social tem assim um casamento perfeito com a baixa autoestima. E para combater essa fobia é necessário trabalharmos também no melhoramento da nossa autoestima. Exato. E tentar então fazer exercícios, treinar para poder combater a fobia social, pois as consequências nefastas que elas nos trazem ou acarretam é de, por exemplo, uma pessoa que não consegue ou tem medo de falar em público, exatamente que na escola, por exemplo, não vai conseguir defender um trabalho. Ela vai ficar trêmula, ela vai achar-se incapaz, insuficiente para poder apresentar um simples trabalho ou esclarecer alguma dúvida na sala com o professor, com colegas. Então é algo que afeta diretamente a nossa vida. Vocês consideram assim um aluno, não é, que vai defender um trabalho ou uma tese, arranjar um ponto fixo para se concentrar, a fim de não olhar, né, para o rosto do professor ou de alguém que esteja presente a acompanhar essa tese como uma fobia? Bem, se eu bem percebi a questão que a Cláudia fez, se o aluno... Por exemplo, a Ana dizia que há pessoas que não conseguem apresentar né, um trabalho. Exato. Mas aquelas que, para poderem apresentar um trabalho, elas não olham para a cara do professor ou da pessoa que aí está, arranjam um ponto fixo para concentrar e ali apresentarem, né, para terem um foco de concentração. Será que isso pode-se considerar uma fobia ou nem por isso? Ou uma estratégia? É uma estratégia, porque um dos princípios ou uma das técnicas que se usa para falar em público é essa. Né? De acordo com um livro que li, que tem 10 técnicas para falar em público, é não concentrarmos exatamente nos olhos das pessoas que estão no público. Não podemos fazer isso, porque isso pode servir de distração. Alguém pode piscar, alguém pode fazer uma careta, alguma outra coisa que nos vai distrair. Isso não é exatamente uma fobia, porque é um truque, é uma técnica. Refúgio. Sim, é um refúgio, mas tomando a palavra, há aquelas pessoas que, ainda que não concentrem-se para a plateia, para o auditório, não se sentem confortáveis, ao dissertar aí o tema, não sentem, sentem-se mesmo aflitas. Isto vai depender das técnicas de discurso público. Se for uma pessoa que terá recebido uma formação sólida, consegue contornar esta situação por evitar mesmo em concentrar-se perante a plateia. E já agora, dando a classificação do que estamos aqui a falar, isto é mesmo glossofobia, porque é contemplado assim e para essas pessoas normalmente, em caso de defesas académicas, é recomendado que façam numa sala que não haja muita gente para melhor renderem. Contudo, é uma situação que deverá ser sempre ultrapassada, porque a nossa vida não se vai limitar apenas na academia. À medida que o tempo vai passando e vamos crescendo, nós vamos assumindo cargos, vamos trabalhar e por aí fora. Então a pessoa necessariamente deve fazer um tratamento de modo que consiga ultrapassar esta situação, porque se assim também se proceder, esta pessoa priva-se de grandes privilégios na própria vida. Imagine, Cláudia, que és bem formada, e acredito, aliás, és bem formada, e apresenta uma proposta para trabalhar, vamos lá ver, na CNN. A CNN é o canal que é, né, reputado. Mas quase todo apresentador... Tu tens boas propostas de salários, vais viver num país do primeiro mundo, mas tu és uma pessoa que tem problemas, né, com falar perante as pessoas, com interagir, e por aí fora. Isto pode limitar-te o teu raio de ação relativamente ao desenvolvimento da sua vida. Acaba por ser uma situação específica da fobia, né? Pois. Será que nós deparamos com outras situações específicas? Exatamente. Tocando um bocadinho para o lado profissional, também tem aquelas pessoas que têm fobia a aviões ou a altura. Estar num voo, tem fobias. Meu pai não pode. Exatamente, elevadores, prédios com muitos andares, aviões e tudo. Imaginemos que, pronto, tens uma proposta de trabalho para um outro país e tu tens fobia. Tu não consegues nem sequer andar de voo, de avião, como se diz.
como é que tu vais para esse sítio? É capaz de trocares, né? Diz, olha, Bonifácio, vais tu porque eu não estou bem, mas na verdade não é que não estás bem, tu tens essa fobia, tu tens medo da altura. Então isso impacta também diretamente naquilo que é a nossa vida e traz mesmo consequências. Consequências. Pronto, aqui deveria ter até um médico, né, para falar isso, normalmente de os tratamentos, mas acredito que vocês também acabam por ter uma noção, né, porque muitas das vezes não é só os medicamentos, porque é sabido que a fobia, os medicamentos existem, mas não é tão... nunca, exatamente, porque é a base mais de terapias, é a base mais de conversa, de confiança. E o que é que vocês acham que pessoas do género, para quebrar esse gelo, que acaba por ser uma doença e é mesmo grave, porque há pessoas que ficam retraídas, não falam mesmo, escondem-se, têm medo até dos próprios familiares, dentro de casa fecham-se. Eu conheço pessoas que ficam fechadas em casa, só com o barulho das chaves. Eu não... Ok, isso exatamente. E agora falando do barulho das chaves, escapa-me aqui o termo técnico, mas na verdade há uma fobia também considerada associada a estas questões. Parece algo inusitado, mas é um facto. O que está contemplado é que as pessoas que sofrem de fobia, as pessoas fóbicas neste caso, podem sempre recorrer a tratamentos medicamentosos ou terapêuticos, sendo, portanto, os terapêuticos mais eficazes. Em princípio, existem duas técnicas. Tu tens a exposição cognitivo funcional e tens a exposição de emoções. São técnicas que visam, qual é o objetivo? É remeter a pessoa fóbica a circunstâncias que provocam esta mesma fobia, de modo que consigam ultrapassar. Mas isto é uma questão que de veras leva tempo e também depende do grau em que esta pessoa fóbica se encontra. Se for num grau normal, passa apenas por tratamentos terapêuticos. Se for já num grau bastante elevado, este passa previamente por tratamentos medicamentosos e poderá posteriormente passar por essa terapia. Vocês acreditam que todo ser humano tem um bocadinho de fobia? Eu acredito. Bem, todo ser humano... Já agora, não podemos confundir a fobia do medo, né? Não podemos confundir a fobia do medo. Porque o medo, o medo é relativo, não é? Exato. Nós podemos ter medo de mexer na eletricidade e não significa que seja assim, uma fobia, né? Repara, sim, mas eu acho que todo ser humano tem um pouco de fobia. Tem sim. Porque eu pelo menos tenho uma mosquita, eu não posso que eu começo a imaginar-me logo a coçar e depois eu começo a coçar e sai mesmo logo já as bolinhas e tal, é uma situação... Uma situação desconfortável. Muito. E, muito bem, nesse ponto, se qualquer ser humano tem fobia, acho que os mais desenvolvidos do que os outros, Sim, mas acho que acaba por... E muitas vezes começa desde pequenos, principalmente as pessoas que têm, como a Cláudia referiu àquela hora, que tem pessoas que preferem estar isoladas. Muitas vezes isso começa na infância. Existem crianças que, mesmo em casa tendo visita, ela prefere ficar no quarto, prefere ficar isolada. E os pais encaram isso como uma situação normal, mas não. É uma coisa que os pais devem ter atenção, os pais encarregados de educação, e tentar mudar esse quadro, porque depois o indivíduo cresce com essa atitude, cresce com esse hábito e vai se desenvolvendo até a idade adulta. Então, e aí também acaba por acarretar outras situações. Exatamente. Não consegue ter uma companheira, ou até se tem uma companheira tem um comportamento estranho. Sim. E que talvez a pessoa, a companheira ou o companheiro pode até nem ter paciência de tentar perceber ou perceber-se muito tarde que aquela pessoa tem uma patologia e que precisa ser acompanhada. Aliás, questões psicossomáticas estão muito inerentes à fobia e nós sabemos que as questões psicossomáticas prendem-se com questões funcionais e orgânicas do ser humano. Então, se ele sofre, portanto, de uma forma aguda deste problema, é claro, e já aqui, se me permitem, sem tabus, essa pessoa pode até ter problemas com a ereção, suponhamos, e não conseguir agradar a sua parceira, a sua companheira ou o seu parceiro, exato.
Então, são várias consequências, vários resultados negativos que podem derivar deste fenómeno ou deste problema. O melhor é mesmo encontrar um técnico de saúde que possa ajudá-los a ultrapassar esta situação. O que é que vocês acham que ajuda a ultrapassar, mais para além de um técnico, né, que possa acompanhar, ou um psicólogo, ou qualquer um outro terapeuta, um terapeuta, sim? Eu acredito que... Ouvir músicas, ler, se acaba por ajudar a estar no meio de pessoas. A melhor forma de combatermos os nossos medos é enfrentá-los. Pois é. Há um tempo eu tinha medo de falar em público, medo mesmo, porque eu achava que não era capaz, eu achava, meu Deus, eu vou chegar e vou falar em público. O que é que eu vou falar para as pessoas? Mas depois eu decidi, sozinha, li alguns livros de como falar em público e fui treinando, fui ensaiando e tudo, e hoje eu consigo. Então a melhor maneira de conseguirmos superar os nossos medos é encará-los, é enfrentá-los. Então tem que se começar por aí. Mas se já estiver num nível muito avançado, o melhor mesmo... Mas esta é a vertente medo, mas vamos supor assim, ansiedade. Bem, ansiedade... E outras questões. A ansiedade, isto é uma questão que acho que já é uma questão mais leve. A ansiedade mata. Não, mata claramente, mas é uma questão que já pode ser controlada. Porque, estamos numa situação, Cláudia, imaginemos que eu tenho a renda por pagar, ou a mensalidade, sei lá, da universidade, o que é que seja. Mas nesse caso, a renda de casa, acontece que perco o meu emprego e, portanto, estou ao mês da renda a terminar. Tenho a família para cuidar. Eu, fruto da ansiedade, procuro antecipar cenários para verem como eu posso ultrapassar a situação e manter a renda em dia. Portanto, embora seja uma situação angustiante, mas a ansiedade permite-nos nós anteciparmos cenários, situações que, se nos pegassem de surpresa, nós não teríamos como reagir. É diferente mesmo da fobia. Fobia, ainda que nós quiséssemos controlar, nunca conseguiríamos, porque é algo irracionalmente, como é que eu dizer, é algo irracionalmente incontrolável, okay? É algo que precisa mesmo de tratamento especializado para ser ultrapassado, nunca será ultrapassado por outros meros mecanismos que não seja recorrer a um especialista. Por exemplo, a Chiquel disse que teve que ler, que teve que se autodescobrir mesmo, né? Não, eu acho que a questão da Chiquel terá sido um problema que se calhar não é a fobia. Um problema semelhante, mas não propriamente, porque... Não, mas ela considera, né? Porque ela tem medo, né, de falar ao público, acaba por ser... Muitas vezes o indivíduo tem que se permitir. É o que eu disse, tem que enfrentar os seus medos para poder superá-los, para poder ultrapassá-los. Tens que te permitir viver aquilo, só assim poderás ultrapassar, poderás vencer, poderás caminhar, ir à frente, enfim. Porque por mais terapias, por mais que tenhas os melhores médicos, se tu não quiseres, não vai acontecer. Não, eu entendo, mas repara, pensamos no seguinte, é aquilo que eu falei das duas formas, né? Falamos da exposição cognitiva e falamos da terapia de exposição também, ou melhor, terapia de exposição e terapia cognitiva comportamental. Nós temos a terapia de exposição. Esquel, tu não precisaste de suporte, de especial técnico algum para teres que ultrapassar esta situação. Tu tomaste uma iniciativa assim. Uma iniciativa própria. O ser humano descobre-se à medida que o tempo passa. Existem atividades que nós, à partida, julgamos não termos capacidade de resolução simplesmente porque nunca antes nos desafiamos a fazê-lo. No teu caso, tu tomaste iniciativa em ter que vencer este teu complexo. Acredito que todos nós, na vida, temos algum complexo, temos algum eu acho que antes de partir, mas eu acho que também antes de partirmos para um terapeuta, fazemos um autoexercício, não é? Acho que ele não precisou de técnico, ela, inteligente que é e petulante que é, tomou a iniciativa própria e desafiou os medos e venceu. Existem pessoas que têm fobia de estar num avião, mas nunca estiveram.
Então tem que se permitir. Existem pessoas que têm fobia de altura, mas nunca estiveram num prédio tão alto. Tem que se permitir. Olha, alguma experiência, alguma reportagem que eu tenho relativamente a isto, e tem razão, a aerofobia, né? Havia um jogador holandês, o Dennis Bergkamp, para quem conhece, para quem conheceu, sei lá, ele, de facto, jogava no Arsenal, e sempre que o Arsenal fosse a jogos da Liga dos Campeões, que permitisse fazer a viagem de voo, ele não ia, mas experimentou por uma vez, olha, e teve reações cólicas, portanto, como sintomas também de fobia. Teve cólicas e nunca mais Faz parte do nervosismo, sim. Enfim, mas não conseguiu superar. São então, as outras consequências que estão por dentro de tudo isso. Mas o que eu acho que a Chiquel não era fobia, eu acho que era algo próximo disso, mas não propriamente fobia, porque ela ultrapassou sozinha, por ser brava, ter coragem, não precisou de técnico algum. Mas é o que eu dizia no princípio, eu acho que antes de... A doença desenvolve-se quando nós também metemos muito na cabeça e quando não fizemos esse exercício de tentar perceber, olha, está a acontecer isso comigo, vou pesquisar, vou tentar perceber o porquê que é. Então, olha, aí diz, estás com fobia, estás com ansiedade, ouve uma música, lê um livro, conversa. E as pessoas, quando vão fazendo esses exercícios, acabam por resolver alguma parte. Sim, mas tem, sim, para tudo tem que ter um... Só qual é a questão? Isto não podemos confundir isso como, suponhamos, tens dificuldade de discursar publicamente, então tens que enfrentar uma escola de ministério teocrático, por exemplo. Sim. Tu não é isto e assim, tu tens que se expor mesmo à situação que te causa esse problema. Esse desconforto, exato. Poderás ultrapassar. Agora, eu tenho medo de baratas, não é por se calhar ouvir uma música, ler um livro que vou ultrapassar isso. Exato. Eu tenho de estar exposto a uma situação semelhante. É aquilo que eu disse, enfrentar os teus exatamente, enfrentar os problemas, para poder saber como é que eu vou me comportar. Tem que encarar a barata, não é? Hey, hello. Pessoas que têm fobia, elas acham que não conseguem ficar sem alguém. Ou seja, estando acompanhadas, elas sentem-se mais seguras. Exato. Isso é uma fobia muito... Eu não sei qual é o termo, não consigo dizer no momento. Isso acaba numa outra vertente que isso também é grave, acaba por entrar na solidão, carência. Exatamente. E são pessoas que não conseguem estar sozinhas. Isso também acarreta outras situações. Exato. Estando acompanhadas com ou por alguém, estão melhores, estão mais seguras. Então isso é muito grave. É mesmo grave. Bem, nós não temos muito tempo, até já passamos, já estávamos, como diz, no ponto alto, mas termina aqui o tema, mas nós vamos para um momento de descontração e aguardamos por si, né? Do outro lado, continue a nossa presença. Pois é, depois saímos aí de conversa no nosso tema, é chegado o momento do coffee break com o Xavier António, que é ator. Okay. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, vamos desfrutar aqui, enquanto conversamos, vamos desfrutar aqui dos canapés e coquetéis do TEN. Nosso tema, nós falávamos sobre a fobia. E tu também passaste por isso, não é? Mas que tipo? Nós sabemos que a fobia também tem várias definições, né? Ou tem várias patologias dentro da fobia. Queres partilhar um bocadinho conosco? Certo, quero sim. Eu passei pela demofobia ou ineclofobia. Okay. Essa fobia é caracterizada por pessoas que têm medo de estar diante de multidões, em shows, concertos religiosos, por exemplo, estádios de futebol. Portanto, essas pessoas sentem fobia ou medo de estar diante dessas multidões. Até nas compras sentias isso também? Nas compras não, é mais em praças, em praças, certo. Às vezes aí no mercado do Catintão fazer compras de frutas. Exato. Então, certo, aquela fobia. Começou como a minha história? Foi em 2011, penso eu, 2011, eu fui assistir um show, ainda miúdo, um show com os amigos, no Mausoléu, na Nova Marginal, acho que era o Show da Paz.
Eu estava lá, tinha um relógio, fiquei aí diante da multidão, começou aí, fiquei aí diante da multidão e eu depois sentia perca de ar. Estava a perder o ar, meu corpo começou a ficar trêmulo. Eu não entendia o que estava a se passar, porque nunca se passou aquilo comigo. Bem, eu disse, se calhar é uma coisa normal. Por acaso o meu relógio parou de funcionar. O relógio como a ex-namorada ofereceu-me. Parou de funcionar o relógio. Era um sinal. Era um sinal. Parou de funcionar e eu depois comecei a ficar com náuseas. Fiquei com náuseas. Desculpa, só faz lembrar muita coisa. Fiquei com náuseas. De repente começou a baixar, não conseguia ver as pessoas, eu quase que perdi a visão. Eu estava a pedir ajuda para tentar sair da multidão, mas era no momento que o na grelha estava a entrar, e sabe, quando o na grelha anuncia, muita confusão, eu sinceramente, eu pensava que ia perder a minha vida aí. Pensava que ia perder a minha vida. Foi algo, de certa forma... Custa lembrar, custa lembrar. E fomos... Depois daquilo, eu desmaiei, depois não sei como, apareci ao hospital, não acusou nada. Não acusou nada, os médicos disseram que pode ser algo normal, por causa da multidão e tudo mais. A outra vez foi... Mas eles nem detectaram que era algo ligado à fobia, certo? Não detectaram isso. No outro dia fui assistir um jogo no estádio de futebol e aconteceu o mesmo. E aquilo, de certa forma, começou a crescer. E depois daquilo, quando fui diagnosticado a monofobia ou aneclofobia, eu comecei a ficar... Aquilo caiu completamente, a 100%. Fiquei já isolado em casa, quase que não recebia visita, fiquei 2 semanas sem ir à escola. E de certa forma foi muito duro para mim, foi muito duro. Depois pedi ajuda à família, fizemos alguns exercícios, mostraram-me fotos de multidões. Como é que foi desenvolver praticamente, vamos dizer assim, a cura para essa patologia que tu desenvolveste? E quanto tempo tu ficaste com isso? Certo. Primeiro, para conseguir sair dessa, é necessário que tenhas um diagnóstico. Procura um especialista, vão diagnosticar se essa fobia está, de certa forma, a mexer naquilo que é o teu comportamento na sociedade. Se virem que que essa doença ou este sentimento está a influenciar no teu comportamento, né? Alterar, portanto, isso já é uma fobia, então deves rapidamente ir a um especialista. E quando diagnosticado, agora, para sair, podem fazer um exercício como o meu. Por exemplo, mostraram-me fotos de multidões, eu pedi a ajuda à família e às vezes acompanhavam, me levavam a esses sítios onde tinha multidões. Isso para quê? Para me dizer que... Para quebrar o medo, não é? Certo, para quebrar o medo, para ver se eu consigo ambientalizar com este tipo de situações que me afligiam muito. E pronto, comecei a melhorar, depois entrei num grupo de teatro. Foi onde é que tu ficaste ator? Sim, foi aí onde me tornei ator. Mas foi uma orientação dos médicos ou tu sentiste a necessidade de desenvolver isso em ti? A minha mãe sugeriu que eu fosse ao médico, né? Por favor, deixa-me só tirar aqui. Estás à vontade, Xavier. Esse aqui, ok, obrigado. Sugeriu que eu fosse a um grupo teatral. Então fui para lá, no princípio meio tímido, e já me dizia, vai ser um grande ator. Eu bem tímido assim, e piorou no bom sentido, porque hoje já consigo estar no meio da multidão, já consigo falar com pessoas, né? E eu aconselho a essas pessoas que tentem fazer esse exercício para ver se saiam dessa situação que não é muito boa, sinceramente não é muito boa. Eu não aconselho, não é aconselhar, porque isso às vezes se desenvolve repentinamente, então é mau. Ficaste quanto tempo? Foi 6 meses. 6 meses. 6 meses.
Pelo menos não foi um ano, né? Pelo menos não foi um ano. E eu já estava com medo que isso fosse para a vida toda. Há pessoas que ficam para a vida toda. Exato. Então, estava com esse medo. Tu chegaste ao ponto de ter que tomar comprimidos, fazer uma medicação, ou simplesmente foi à base de terapias, como tu disse, explicaste aqui, teatro e enfrentar a multidão? Foram à base de terapias. Ok. Só terapias. Não foram remédios apenas, não foram remédios nenhum, mas terapia. Com a terapia consegui, de certa forma, sair. Há muita gente que vai pelo remédio, né? Mas Exato. Quando é mais profundo. quando é mais profundo, sim. Sentiste a necessidade de pesquisar mais a fundo porque é que isso acontece? Porque há pessoas que só acabam por estar por dentro quando passam. Certo, certo. Então não sei se tu tiveste a necessidade de pesquisar mais o porquê que aparece, porquê que foi desenvolvido, o que é que se faz. Hoje, se alguém próximo a ti tiver a passar pelo mesmo, como é que tu os vais ajudar? Certo, eu pesquisei sim, e entrei até num grupo de pessoas que, de certa forma, ajudam essas mesmas pessoas que passam por esse sentimento. Temos ajudado muita gente e esse é o meu contributo, porque eu passei por isso, então não quero que as pessoas passem o mesmo que eu passei. Exato. Portanto, o meu contributo é, de certa forma, ajudar essas pessoas a saírem dessa situação. E fazendo essas terapias, né, acompanhamento, de certa forma, levando uns para o grupo teatral. Por exemplo, há pessoas que, uma amiga minha, eu não sei qual é o termo do fogo, mas ela tem fobia de fogo. E eu mostrava fotografias, né, de pessoas de fogos, né, de pessoas queimadas também. E passávamos às vezes em fogos pequenos para que eu mostrasse a essa pessoa que... Passavam em fogueiros? Sim, fogueiras. Ela- Fazíamos de propósito. Fazíamos de propósito. Então, ela hoje entende claramente e também está conosco nesse grupo filantrópico para que essas pessoas consigam se livrar dessa depressão. Porque há pessoas que chegam até tirar a vida. Pois. Há pessoas que chegam até tirar a vida. Quer dizer, a fobia pode ser comparada um bocadinho com a depressão, não é? Sim. Eu acho que estão um pouquinho ligadas, porque a fobia, quando chega ao pico, ao ponto mais alto, eu acho que acaba sendo depressão. E aí... E tu tiveste suporte da tua família? Muito. Foram as pessoas mais importantes na minha vida quando estava a passar por essa situação. E eles estão sempre aí contigo? Sempre. Ainda tens receio que te atinja novamente a fobia ou nem por isso? Não sei. É algo como que aconteceu assim Sim, se repentino. Também Mas já me sinto preparado para lidar com essa situação. Eu acho que já não vai ser uma coisa, um bicho de 7 cabeças. Quando vier, terá o seu tratamento. Que bom. Olha, Xavier, infelizmente nós não temos muito tempo ok. nesta rubrica do programa Bem Viver. Foi bom ter-te aqui e partilhares um bocadinho de como foi a tua sobrevivência na doença fobia e o que é que tu também aconselhas às outras pessoas que, de certa forma, também têm a mesma patologia. Certo. Olha, nosso muito obrigada. Você que também esteve aí do outro lado, agradecer ao TEM que abriu as suas portas e não se esqueça de subscrever ao canal Lifestyle em Português no Instagram e no YouTube. E já sabe, até já. Um brinde. Ok. Que en verdad me gustaría, a ver si me regalas un minuto de tu día, ay de tu día, pero que no hay manera, no me hablas ni me miras, ¿qué voy a hacer?